Olá, você que assiste este vídeo, quero que Deus abençoe o teu momento, o momento que você assiste o vídeo, quero que a graça de Deus esteja sobre você e sobre a tua família. Nós vamos orar agora, mas primeiro eu quero deixar o título dessa mensagem para você e pediria a você que assistisse até o final. O título é muito importante e fala da tua vida e da minha também, e o título é O Desprezo que Forma Destinos. O desprezo que forma destinos. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse título tão bonito e tão assim, ó Deus, intrigante, que fala forte, ó Deus, aos nossos corações, à nossa mente. Senhor, se nós entendemos os tempos que vivemos nesta terra e a forma que o Senhor trabalha, não iremos reclamar de nada nesta vida, porque sabemos que o Senhor tem os nossos passos, a nossa vida nas tuas mãos. Nada acontece conosco sem que o Senhor queira ou que o Senhor permita, mas todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor, e nós amamos o Senhor. Por isso eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo. Seja qual for a situação que ela esteja passando, eu peço ao Espírito Santo do Senhor de que a convença que a vida dela está sendo cuidada pelas mãos de um Deus que tudo pode. Por isso, ó Pai, nós entregamos as nossas ansiedades, os nossos desejos nas Tuas mãos e dizemos que confiamos em Ti, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém. O desprezo que forma destinos. Vamos falar desse assunto, mas primeiro vamos ler a palavra de Deus, que está em duas porções da Bíblia. Nós vamos ler e vamos juntar essas duas porções, uma terceira porção da Bíblia, né, que é Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, é o que nós vamos juntar a 1 Mateus capítulo 4, versículo 12, o 15 e o 16, e vamos ler também um versículo de Lucas, capítulo 4. Vamos ler então em Mateus, que diz assim: Ora, tendo Jesus, no versículo 4, ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, João Batista, partiu para a Galileia. Versículo 15 diz assim: a terra de Zebulon. Quer lembrar você que essa terra de Zebulon, a cidade que Jesus morou ali era Nazaré. Está escrito assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, que era lá já na região de Cafarnaum, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao mar da Galileia, além do Jordão, a Galileia das nações. Algumas Bíblias dizem a Galileia dos gentios, mas os gentios simbolizam romanos, fenícios e o povo ali que habitavam ali nesta época. Juntavam-se muitas nações ali, gregos, né? E a Galileia das nações. Versículo 16: o povo que habitava na escuridão. Essa escuridão na Bíblia em hebraico traz a palavra melancolia, né? Traduzida para o inglês, melancolia, que acredito que é gloom. O povo que habitava então nesta região da escuridão ou na melancolia, um povo melancólico, viu grande luz, e sobre os que estavam em trevas, aqueles que não tinham discernimento de nada, que não sabiam o que estava acontecendo, não conhecia mais os tempos de Deus, estavam todos misturados ali, havia trevas, havia falta de sabedoria, de entendimento real. Este povo, a Bíblia diz em Mateus, que a eles raiou a luz, né? E Lucas capítulo 4, versículo 31, diz assim: e desceu a Cafarnaum e os ensinava na sinagoga no dia de sábado. E algo que somente Lucas diz, acontece naquela sinagoga, quando Jesus desceu então lá de Nazaré para o rumo de Cafarnaum, entra ali e começa então a ensinar na sinagoga no dia de sábado. A Bíblia diz, né, nós já lemos esse fato aí antes, porque falamos da saída de Jesus e ir para Nazaré, e então indo para Nazaré, falamos que ali também ele abriu o livro e
ele disse: hoje se cumpriu esta profecia no meio de vocês. Né? Está acontecendo agora o cumprimento dessa profecia. Isso não agradou, nós já falamos, não agradou aos líderes ali da sinagoga, aos judeus, e eles então faz o que? Ali na terra de Zebulon brilhou a luz apareceu, a luz se manifestou, e a luz diz: Isaías viu este dia, agora está acontecendo o que ele profetizou. Eles não ficam satisfeitos, tiram Jesus da cidade, com um manuseio muito próprio, leva ao monte, como nós falamos no vídeo passado, e querem matá-lo. Né? O ódio estava no coração deles, povo que frequentava a sinagoga. Então, Jesus sai dali e, como lemos, só Lucas fala deste ato que vamos falar, mas Mateus diz que então ele sai dali e vai para a região de Naftali. De Zebulon ele foi expulso. Mas quem era Zebulon e Naftali? Isaías fala algo muito interessante. Isaías fala que um povo que antes foi judiado, um povo que foi maltratado, de Zebulon e de Naftali. Fala do período lá, que está em segundo livro de Reis, também está em segundo livro de Crônicas, que o povo foi levado cativo. Pelo povo ter sido levado cativo, então para estas regiões mudaram muitos gentios. E então por isso começou uma mistura muito grande. A terra foi denegrida. A terra foi misturada, a terra perdeu a sua identidade, mesmo sendo terra de duas tribos. Agora a Bíblia diz, Isaías também diz, no capítulo 9, versículo 2, Isaías não diz que o povo que estava ali viu, não. Isaías diz que ele viu uma luz, profeticamente, nos dias dele, ele viu esta luz que brilharia lá na terra de Zebulon e de Naftali. Olha que interessante, quantos anos antes de Jesus se manifestar ali, dizendo que ele era o cumprimento, né? O Espírito do Senhor me ungiu, né? Para pregar para os pobres. Antes dele falar isso, Isaías já via o brilho dele ali em Zebulon e também em Naftali. Então, porque eles não quiseram a luz em Zebulon, eles não quiseram a luz em Nazaré, ele se direciona então à terra de Naftali, ele se direciona então ao mar da Galileia, chega em Jerusalém, ou não, em Jerusalém, em Cafarnaum, e vai ensinar na sinagoga no dia de sábado. Olha que interessante, lá ele levantou para ler, agora ele vem à sinagoga para ensinar. A Bíblia diz que tinha tanta graça no ensino, tanta assim, a expressão no ensino de divindade dele, que eles ficaram admirados pelas suas palavras, pelos seus ensinos, porque os escribas simplesmente liam, os judeus liam, mas ele ensinava com autoridade, havia palavra na autoridade dele. Mas Lucas registra um fato interessante. Entre a admiração deles, o que se manifesta ali na sinagoga. E o questionamento era se ele era judeu ou se não era. Este homem que estava na sinagoga, se ele não era judeu, ele era um prosélito, uma pessoa que se converteu ao judaísmo, porque não era comum gentio estar na sinagoga no sábado para ouvir a leitura da Torá. Precisava ser convertido ao judaísmo. E ali estava um homem. Só que quando Jesus ensinava, manifestou-se neste homem muitos demônios. Mas olha a organização dos demônios. Talvez o demônio-chefe, pergunta: o que temos nós? Por isso que eu te digo que era mais de um demônio. Era um espírito imundo, ajuntando muitos demônios em um homem que frequentava a sinagoga, que ouvia a Torá, que estava no meio ali dos judeus, que ali também adorava a Deus junto com os judeus. Se ele era judeu, não sabemos se era, mas também não podemos descartar que ele fosse um judeu. Mas ali estava ele, e os demônios então manifestaram. Por que os demônios manifestaram? Porque na vida de Jesus havia glória, havia graça, e a luz raiou ali, e luz com trevas não combina. Então, quando chegou a luz, os demônios se manifestaram.
e disseram: que temos nós contigo? Ó Jesus de Nazaré. Engraçado que os demônios conheciam Jesus lá de Nazaré. Eles conheciam o percurso de Jesus. Primeiro eles manifestam que ele era de Nazaré, o porta-voz desses demônios. Segundo, ele manifesta dizendo: vieste nos punir, ó Santo de Deus. Opa, não só conhecia só de Nazaré, ele conhecia também o Cristo lá dos céus, né? O Santo de Deus. Mas demônios não podem pregar o evangelho. Demônios não podem falar do evangelho de Jesus Cristo. Demônios não podem manifestar à humanidade, aos que ouvem, mistérios de Deus. Por isso que quando você vê um macumbeiro, um espírita, um filho do diabo, falando da palavra de Deus, repreenda-o. Eles não podem manifestar os mistérios de Deus. Não é dado a eles a propagação do evangelho de Jesus Cristo. Então, não escute. Tem muita gente que fica ouvindo aí: fulano de tal, ele é endemoniado, mas falou umas coisas de Deus. Fulano de tal, ele é mundano, mas falou umas coisas de Deus. Coisas de Deus que você deve ouvir devem ser ditas por homens e mulheres de Deus, homens consagrados, mulheres consagradas, homens ungidos, mulheres ungidos, porque todo demônio, todo carnal, quando vai trazer as coisas de Deus, em algum lugar ele vai perverter aquilo que é a palavra de Deus. Não tem como luz fazer comunhão com trevas. Deus não faz paralelo, Deus não faz associação com o diabo, e Deus não precisa do diabo para falar do seu amor. Mas há algo interessante aí. Se os demônios falavam em alto e bom som que Jesus era o Santo de Deus, que ele era o Messias, por que os judeus, por que os líderes não ouviam, pelo menos, já que eles estavam ali cegos, pelo menos alguém dizer o que eles rejeitam e rejeitaram mais tarde? Interessante isso. Você que é lavado e remido no sangue de Jesus, nunca ouça um endemoniado pregando o evangelho. Mas aqueles que estão perdidos lá, eles não estão nem aí. Então, se eles ouvirem, talvez seja benefício para eles, para saber que um tão perdido quanto eles estão revelando alguma coisa que eles precisam saber. Bom, o que acontece é que então Jesus repreende aqueles demônios ali, e o porta-voz dele dizendo: cala-te. E Jesus os ordenou que deixasse aquele homem, que saísse daquele homem. Aí a admiração cresceu, porque agora ele só não ensina, agora ele só não tem graça nos olhos, na face dele, na fala dele, mas ele é também a autoridade de Deus no nosso meio. Por isso que a Bíblia diz: e aquele povo que andava nas trevas, aquele povo que nem conhecia a manifestação daquele demônio ali, nem conhecia que aquele homem estava atribulado, aquele povo que não tinha discernimento de um espírito imundo no meio deles, agora raiou a luz. Chegou a luz para eles, e eles começam então a ver a diferença daquele que é de Deus e daqueles simplesmente que liam a Torá. Porque os que liam a Torá não falavam com autoridade, mas este que agora ensina tem autoridade até sobre os espíritos para ordená-los que saia, e eles saiam. Que interessante isso. E onde nós queremos chegar com este assunto? Temos muitos outros assuntos para falar, mas só Lucas registra este fato de um endemoniado no meio do povo que se diz povo de Deus, do povo que adora a Deus. Volta ao título da mensagem: o desprezo que forma destinos. Jesus não chorou por ser expulso dali de Nazaré, muito pelo contrário, ele saiu no meio deles e foi para uma terra que precisava da bênção dele, da presença dele. Ele foi para ali, para junto do mar da Galileia, onde muitos benefícios teria ali, onde muitos sinais aconteceriam, onde os discípulos apareceriam, onde ele chamaria os discípulos, onde milagres aconteceriam, e disso vamos falar na sequência dos vídeos. Ele não reclamou.
ele aceitou a expulsão, ele aceitou o desprezo, porque o desprezo dele formaria destinos, formaria milagres, formariam pessoas que iriam ver quem ele realmente é e como ele prepara os seus. Iria ver nele a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. Então ele foi para quem tinha fome e quem o recebeu. Ele curou-nos, ele expulsou esse demônio no sábado. Ninguém jogou pedra nele por ser um sábado. Ele libertou o endemoniado ali no sábado. Ninguém jogou pedra nele, pelo contrário. Havia admiração pelo poder que havia na palavra dele. E você e eu? Esse que está falando com vocês, eu, pastor Rivo Martins, talvez você não conheça uma pessoa que foi tão expulso de lugares como eu fui. Igrejas que eu amava, me expulsaram dela com classe, com jeito, mas me botaram para fora. E não foi uma somente. E você sai daqui para ali, você não entende o porquê. Você não entende a razão daquele sofrimento, de você sair de um lugar que você ama, que você dedicou. Mas Deus permite que eles te botam para fora. A maioria das vezes você é botado para fora porque você prega talvez num nível diferente deles. Você tem uma visão diferente do líder local. Porque o líder local já tem um sistema, tem uma estratégia. E você não se enquadra ao sistema. Então você é botado para fora, você é colocado para fora. E tem igrejas que nem as suas mensagens você pode levar, nem a gravação de uma mensagem tua você pode levar. Eles querem, os líderes, que você caia realmente no esquecimento. Talvez aquele povo de Nazaré ali quisesse que Jesus caísse no esquecimento, mas quando ele chega lá em Cafarnaum, os demônios dizem: que temos contigo, ó Jesus de Nazaré. Eles não tiraram dele aquela identidade que Deus deu a ele, que os profetas falaram que ele seria chamado de Nazareno, porque era plano de Deus. Ninguém apaga os planos de Deus, o projeto de Deus nas nossas vidas. Aquilo que Deus escreveu na tua vida, nenhuma autoridade, nenhum homem pode apagar. Às vezes você sofre o desprezo, mas a identidade que Deus te deu continua. Tem um ex-diácono meu, que um dia ele parou de me chamar de pastor e começou a me chamar só de Riva. Mas eu o ordenei a diácono. Eu o abençoei. Eu tive com ele do meu lado e me doeu o coração quando ele tirou na fala dele o nome de pastor Riva e passou a chamar simplesmente de Riva. Meu coração doeu, que eu falei, não foi ele que me deu esse nome. Por que está tirando? Não foi ele que me ordenou a pastor. Por que ele está tirando isso de mim? Sendo que eu fui tanta bênção na vida dele. Ele também foi, em partes, bênção na minha vida. Mas eu nunca tirei dele o nome de diácono que Deus me usou para colocar nele. Nenhum outro o consagrou a diácono. Eu o consagrei. E nem por isso, estando chateado, eu tirei o nome dele de diácono. Mas ele cruelmente, naquela época, agora mudou o fato, não é mais assim, mas tirou o meu nome de pastor. Às vezes você será desprezado, às vezes você será humilhado. Muitas vezes você vai estar passando necessidade e aqueles que você mais abençoou não querem nem saber se você está passando, muito pelo contrário. Talvez eles vão virar as costas, balançar a cabeça e dizer: está sofrendo porque pecou contra Deus. Se eles estivessem lá, talvez nos dias de Jesus, talvez eles dissessem isso: Jesus está sendo expulso de Nazaré porque ele é um pecador. Ele merece ser expulso. Mas não é assim. Quem conhece o teu coração e o meu coração é Deus. Quem conhece quem eu sou diante dele e quem você é diante dele é Deus. Quem conhece os teus segredos, as tuas orações, a tua fala, o teu gemido, o teu choro, a tua lágrima é Deus. E o que Deus te deu, nem o diabo e nem os homens pode tirar.
Jesus era o ungido de Deus, o enviado de Deus. E ninguém nesta terra pode abater o poderoso nome de Jesus Cristo. E o que Deus deu a ele. O próprio Deus diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o gerado de Deus jamais pode ser diminuído ou destruído. Quando todo Criador, o Todo-Poderoso, o Todo-Santo o gerou. E então você pergunta: por que eu estou sendo tão desprezado? Eu volto ao título da mensagem: o desprezo que forma destinos. Às vezes você é desprezado porque você precisa seguir o destino que Deus te deu. A rodovia, o caminho que Deus te deu. Às vezes você pensa que você está sendo diminuído em um lugar. E o Espírito de Deus diz: não, é o lugar que é pequeno para o teu chamado. É o lugar que não aceita o grande chamado que Deus tem na tua vida. É o lugar que não teve a grande visão do que Deus tem para você. O desprezo não é para te diminuir, é para te elevar, é para te colocar num patamar mais alto, é para você estar mais perto de Deus, ouvindo mais do trono da graça, ouvindo mais o que Deus tem para você. O desprezo pode te gerar lágrimas, e lágrimas que possam durar às vezes noites. Mas a alegria que Deus tem, o sorriso que Deus tem, o brilho da face que Deus tem para você, vem no romper da aurora, vem quando a luz brilha. Isaías falou: eu vi quando esta luz brilhou lá, 700 e tantos anos depois, na terra de Zebulão e na terra de Naftali. E eles lá no tempo deles também viram esta luz. Isaías era um profeta messiânico. Ele dizia no seu tempo o que estava por vir. Que maravilha é você saber que podem te bater, podem até te crucificar, podem zombar de você, podem te humilhar, podem te desprezar, mas tudo que fazem contra você é para o teu bem, para te fazer crescer. As lutas são para te produzir vitórias. Você não será vencido enquanto Deus for o teu Deus. Você não será vencido enquanto você for o amado, o escolhido, o separado, a separada do Deus vivo. A tua luta não é tua, a tua batalha não é tua, a tua vitória já foi conquistada na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, antes dele ir para o céu, ele diz que foi dado a ele um nome sobre todos os nomes, e ele te orientou: agora você vá agir no meu nome. Você anda nesta terra sendo impulsionado pelo nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Quem cuida de você é o Espírito Santo de Deus, e ele te prepara para grandes momentos que Deus tem para você, para os destinos que Deus te colocou, para as nações que Deus chamou. Olha que aquela Galileia ali era chamada Galileia das nações, por ajuntamento de povos ali. Deus pode te colocar em lugares altos, se você entender que às vezes esses lugares altos virão logo depois do desprezo. Jesus não expulsou nenhum demônio, apesar de haver muitos lá em Zebulon, lá na terra de Nazaré. Mas foi lá em Naftali, lá na terra de Naftali, lá na Cafarnaum, na Galileia das nações, que ele expulsa um demônio ou uma legião, um grupo de demônios no sábado, e liberta aquele homem que estava cultuando ali, que estava adorando, mas que precisava ser liberto, estava possesso no meio daqueles que adoram a Deus. Nas igrejas também tem gente possessa,
gente precisando da libertação de Deus. No meio dos adoradores, tem alguém que precisa da libertação de Deus. Então, eu me despeço de você com esse título, O Desprezo que Forma Destinos. Esteja com os braços abertos para aquilo que Deus tem para você, com a mente aberta. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Assista os outros vídeos. E siga comigo aqui nestes vídeos, porque eu quero ensinar para você detalhadamente a palavra de Deus, quero te preparar para o grande dia que Deus tem para você ainda nesta vida. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus, ainda nas minhas longas horas, desde 5h45 da manhã até agora, 1h pouca da tarde. Eu me despeço de você com um abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Abraço meu.